Meu nome é Rogério Suniga Rosa. Sou brasileiro, do sul do Brasil, do estado do Paraná, do norte do estado do Paraná, e tenho origem também portuguesa, então tenho um pouco da influência de Portugal na minha família. E eu sou agrônomo, agricultor biológico e trabalho no campo da agroecologia há muito tempo. E o que me trouxe a São Tomé, assim como o que me levou a Moçambique e a Angola, é o meu trabalho com agroecologia, com agricultura ecológica. Eu vim para São Tomé para fazer uma assessoria para o PNUD no tema da certificação biológica. E aí, estando aqui em São Tomé, eu estava com 5 meses de consultoria aqui, eu acabei entrando, apareceu uma oportunidade e eu fui aprovado para coordenar uma ONG portuguesa chamada Oikos e dar continuidade a esse trabalho. No caso da Oikos, o trabalho é mais ampliado, com as comunidades piscatórias e comunidades rurais, procurando fortalecer essas comunidades, encontrar alternativas de renda, para manter a questão cultural dessas comunidades, o modo de viver e melhorando a condição de vida dessas famílias, com diferentes projetos, mas sempre ligados a questões ambientais. No caso das comunidades piscatórias, com o trabalho de construção de áreas marinhas protegidas. E no caso das comunidades rurais, com a agroecologia, a agrofloresta, a produção biológica. Vamos falar um bocadinho sobre isso, mas antes queria que aprofundasse um bocadinho a sua trajetória profissional que o levou antes de São Tomé a Moçambique, a Angola. Estava também sempre no mesmo segmento, na agroecologia. Sim, na verdade, mais do que a agroecologia, eu trabalho com comunidades rurais, comunidades piscatórias. A primeira vez que eu trabalho diretamente, por mais tempo, é aqui em São Tomé. Eu tinha feito trabalhos pontuais. Mas no Brasil e na América Latina, trabalhava com comunidades rurais e comunidades indígenas, de povos originários, comunidades quilombolas, que são comunidades dos africanos escravizados que conseguiam fugir e criar comunidades distantes. Então, sempre nesse campo do desenvolvimento e do fortalecimento dessas comunidades, mas o meu viés sempre foi a agricultura e a agricultura biológica. E eu, desde que estava na universidade, eu já tenho 64 anos, não, perdão, eu nasci em 1964, eu tenho 60 anos, e desde os 22, formado como agrônomo, sempre trabalhando nessa área, e também como agricultor biológico. Então, minha trajetória sempre foi nesse campo de trabalho com... No Brasil, nós chamamos de o trabalho com educação popular, que é um trabalho de extensão rural e de comunicação para o fortalecimento de processos sociais, de construção de tecidos sociais. A agricultura biológica e a comercialização dos produtos são os temas que mobilizam. Na verdade, a gente trabalha sempre procurando nas comunidades quais são os problemas que a comunidade quer ver resolvido, pelos quais ela se mobiliza, ela pode agir de forma coletiva, porque a ação coletiva é muito difícil. A gente sempre prefere ir pelo individual, mas tem problemas que as comunidades, se elas não se organizarem, não agirem coletivamente, não conseguem resolver. Então a gente sempre busca mapear junto com a comunidade, fazendo um diagnóstico participativo, dialogado, e a partir daí definir ações que a comunidade vai desenvolvendo com o apoio das nossas organizações para solucionarem os seus problemas. Então, na verdade, eu já passei por várias organizações, mas sempre com esse tipo de trabalho. E o Rogério, os desafios e as problemáticas, claro que são muito singulares e adaptadas ou próprias de cada espaço e de cada comunidade. Mas comparativamente, os desafios que encontrou em América Latina, nos vários lugares onde esteve, e os que encontrou, por exemplo, em África, em Moçambique, Angola e aqui, têm semelhanças? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Muito boa pergunta. Há diferenças muito marcantes, eu acho que essas são mais importantes, mas as semelhanças são
que são comunidades muitas vezes abandonadas pelo poder público, sem acesso, com acesso muito restrito, sem apoio no sentido de assistência técnica. São comunidades que estão, de certa forma, conservando os recursos naturais há bastante tempo, mas estão sob pressão das modernidades. Uma das mais importantes da agricultura de base química, né, com agrotóxicos, adubos químicos, ou seja, inclusive muitas vezes nesses lugares onde eu trabalhei, todos eles, na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, e nesses países africanos, sempre com um acordo entre as transnacionais, que são as que produzem, comercializam esses produtos, com os governos, financiando a distribuição gratuita. Eu gosto de dizer que é como faz o traficante de drogas. Ele entrega o produto de maneira fácil no início, para criar um vício, uma dependência, para depois começar a comercializar. E nesses lugares que eu conheci, que eu trabalhei, a história é sempre a mesma. O diferencial nos 3 países africanos é que isso é algo muito... E no Haiti, porque eu também fiz um trabalho no Haiti. No Haiti, a Revolução Verde, como é chamada essa mudança de tecnologia, que a partir dos químicos, que ficou muito fortalecida depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde não tinha chegado no Haiti, quer dizer, as empresas não viam o Haiti como um mercado. E também, agora, aqui nesses países lusófonos, quer dizer, que eram ex-colônias portuguesas, eu só conheço essa realidade na África, a Revolução Verde chegou mais tardiamente. E aqui em São Tomé, mais recentemente, inclusive. Mas, infelizmente, já domina muito, já está muito presente na cadeia produtiva das hortaliças, né? As outras cadeias produtivas estão livres dos produtos químicos, mas as hortaliças, que na verdade é a cadeia produtiva que tem crescido, tem se desenvolvido, tem inclusive avançado sobre a fronteira das áreas de conservação, sobre o Parque do Obo e as reservas especiais. Ela tem está utilizando cada vez mais agrotóxico. O nosso trabalho aqui é justamente mostrar um contraponto. O governo de São Tomé tem um discurso de ser 100% biológico, São Tomé ser 100% biológico, mas o governo não tem agido para isso. Na verdade, às vezes até ao contrário. Alguns projetos que são gestionados pelo governo andaram distribuindo agrotóxico e adubo químico. Então essa realidade é mais ou menos a mesma. Comunidades abandonadas, sem infraestrutura, sem apoio praticamente nenhum, e com necessidades básicas de saneamento, de acesso à água, de saúde, de transporte. Então essa é uma coisa parecida. Agora, as diferenças que são marcantes são, aqui em São Tomé e mesmo em Angola, no sul de Angola, onde eu atuei, comunidades ainda mais abandonadas, ainda mais isoladas. E tem essa diferença de que a Revolução Verde também chegou mais tardiamente, e comunidades com muito menos histórico. Aqui em São Tomé é muito marcante. Aqui em São Tomé nós chegamos a dizer entre nós que a gente tem dúvida se a gente pode chamar de comunidade isso que a gente chama de comunidade, porque são aglomerados, são pequenas zonas, pequenos aglomerados, onde moram as pessoas que antes eram empregadas das empresas portuguesas que faziam a produção aqui e a exportação. Não são comunidades que se construíram ao longo de muito tempo com características culturais marcantes, com uma história mais ou menos única. São pessoas que tinham vindo de diferentes lugares e eram empregados e passaram então, a partir de um certo momento, porque quando houve a independência, as terras eram do Estado. Houve uma experiência socialista mal sucedida. Depois se distribuiu, houve uma reforma agrária onde se distribuiu as terras para as pessoas que trabalhavam na terra. Mas essas pessoas, elas eram vendedoras de mão de obra. Elas não eram agricultores familiares. E a grande maioria delas não sabiam como fazer a gestão
de uma unidade familiar de produção, que há uma complexidade grande. E não tinham laços comunitários ou laços muito fortes. Isso é algo que vem se construindo ao longo desses 50 anos, na verdade menos de 50 anos, ao longo desses 40 anos. Com muitas mudanças, né? Com migração interna, muita migração também para fora do país. E então não há processos coletivos, não há o que para nós é muito importante, experiência de gestão coletiva de bens comuns ou de recursos. Esse é o grande desafio. Então não há associações formalizadas que foram formalizadas a partir do processo histórico vivido aqui para ajudarem, fazem parte das cooperativas que exportam os produtos, né, que são os principais produtos de exportação. O café, o principal produto é o cacau, tem também o café, a pimenta. E essas associações, elas na verdade não têm uma dinâmica associativa, com discussões coletivas, com decisões coletivas. Elas prestam um serviço importante para a comunidade, que é recolher, operacionalizar a recolha e o pré-tratamento, a secagem do cacau, que é o principal produto, né? E aí daí essas associações então passam para a cooperativa, elas são parte da cooperativa, mas não tem uma dinâmica associativa, não tem nem grupos informais que tenham uma força, e sem um processo organizativo não há protagonismo comunitário. Ou seja, o nosso maior desafio, o nosso maior interesse é aproveitar esses temas geradores, esses temas que mobilizam a comunidade para ter que se reunir, para ter que fazer algo junto, para poder tentar ajudar a criar organizações de base, grupos informais que se tornem associações, efetivamente associações existentes, né, de fato, e não só no papel. Então, aqui é muito marcante isso, essa falta de... E nas comunidades piscatórias, que a gente também trabalha, o quadro é praticamente o mesmo. Existem associações de pescadores, mas elas não funcionam de fato. Então... Digamos que também pelo que temos percebido aqui, houve, depois de um certo tempo, e sobretudo, fruto também de algumas crises que levam ao éxodo do interior para a costa, uma sobrepressão nessas áreas, pescadores que não são propriamente pescadores, Sim. que não sabem nadar, que aprenderam mais ou menos, portanto é uma sociedade de aluvião, não é? De colmatação, que não tem uma tradição Sim. e que não tem um tecido, Sim. Portanto é uma estrutura, as associações digamos que é uma estrutura dada, mas não... Ela é dada por uma ação externa para resolver algo bastante operacional, mas a própria comunidade não tem esse entrelaçamento que na América Latina era muito claro, muito forte. E aí facilita, tem vantagens e desvantagens, tudo tem vantagens e desvantagens, mas nesse caso facilitava bastante a construção de processos de tecidos sociais, de organizações de base que podem agir de forma mais coletiva e depois se juntar com outros grupos e conseguir ter uma ação subindo, né, os graus de organização. E esse mesmo problema não encontrou em Moçambique e em Angola? Encontrei, mas menor do que em São Tomé. Isso que eu tentei explicar agora é muito marcante de São Tomé. Porque em Moçambique e nas regiões que eu conheci, porque também só conheci uma região em cada país, também havia falta de organização de base, mas existia muito mais laço étnico, laço histórico, do que aqui. Aqui não tem esse laço histórico entre as famílias que vivem numa comunidade. Então, aqui é muito marcante isso. E qual é a real situação, vamos dizer, macroeconômica do arquipélago e da ilha? Falou do cacau, da produção do cacau, falou da produção também do café. Não sei se me sabe dar mais ou menos uma orientação de qual é a quantidade que se vende, qual é a produção, qual é a importância dessa produção para o mercado exterior, não para o interior? Então, o cacau é o principal produto de exportação de São Tomé e é ainda o principal produto que traz recursos, divisas, para São Tomé. Ainda é vendida a matéria-prima, ainda anteontem, houve um evento que eu não pude participar, foi anteontem,
que estava discutindo justamente isso, do cacau ao chocolate, quer dizer, trabalhar a cooperativa de cacau, a principal cooperativa de exportação, produção e exportação de cacau, já tem o seu chocolate, a sua marca, são acho que 6 sabores de chocolate, mas tem muito que evoluir, que crescer, que avançar, mas essa discussão é forte nesse momento. Mas o cacau é o principal produto de exportação, não em termos de volume de exportação, mas em termos de renda para o país, que traz os euros, né, para dentro do país. O segundo produto em termos de renda e o primeiro em termos de volume de exportação é feito por uma empresa, que é a Agripalma, que é o azeite de palma. Então não, digamos assim, não é algo que, como o cacau, realmente traz recursos para dentro do país. E depois vem o café, que já foi mais forte. Muita área que a gente trabalha hoje era café e agora é hortaliça. Então o café perdeu espaço para as hortaliças e caiu bastante a produção de café, mas ainda é um produto importante para o país. Só que o que esses produtos trazem de recursos para o país não é suficiente para gerar desenvolvimento, até porque isso, exporta-se a matéria-prima. Então e a maior parte do recurso que chega no país, quer dizer, que alimenta a economia são-tomense é de cooperação, não é de exportação de produtos, né? O país depende muito, inclusive dos países que eu já pude conhecer e trabalhar, é o que depende, que tem a maior dependência de recursos da cooperação. Da cooperação internacional. Internacional. Dado que a população, não sei quanto tempo é que leva aqui no arquipélago, mas já tem um conhecimento muito amplo. Há quase 4 anos. Já tem um conhecimento muito amplo. Não, eu estou começando a conhecer, mas algumas coisas já consegui perceber. Aqui, dado que há um relativo crescimento da população, pelo que conseguimos mapear uma pressão sobre os recursos naturais, falou da questão piscatória e antecipou um bocadinho com os projetos com estas comunidades para reservas, a pressão sobre vamos a dizer, a floresta originária, que agora se pretende, está protegida ou relativamente protegida, e agora com a declaração da reserva da biosfera talvez virá a ser mais protegida, não só essa área, outras áreas. Qual é a potencialidade ou seja, a agricultura, a agroindústria ecológica em São Tomé e pode resolver alguns dos problemas quer dizer, da sobrepressão sobre o meio natural? Sim, acredito nisso e é com isso que estamos trabalhando. Com agroecologia, com agrofloresta. Eu acredito que a agricultura em São Tomé, ela é, pelo próprio governo, pela população são-tomense, ela não se percebe o valor e a importância da agricultura para o desenvolvimento do país. Não se percebe a importância para o mercado interno, o quanto que a agricultura pode aquecer a economia a partir do próprio mercado interno, e o quanto que a agricultura pode trazer muito mais dividendos para o país, fazendo uma agricultura sustentável, uma agricultura ecologicamente adequada. O café, o cacau, a pimenta, a baunilha, que agora é um produto com um potencial bastante grande e crescente, já são todos biológicos. O próprio óleo de palma, que é da empresa, também é certificado como biológico. Então já tem, a maior parte da produção agrícola no país já é biológica. O que eu acho que nessas cadeias produtivas o que se tem que fazer é melhorar a capacidade produtiva, ou seja, a produtividade, com algum manejo que não é feito, a produtividade dessas culturas e a industrialização, vender o produto industrializado. Isso inclusive ajudaria o país a se industrializar, a não depender da exportação de matéria-prima. Né? Valor agregado. Valor agregado. Então assim, e gera emprego, agrega valor, quer dizer, agrega valor ao produto e consegue trazer muito mais recursos. Então, e na cadeia produtiva das hortaliças, que inclusive não era, nos projetos que a gente está executando agora, nem era o nosso foco, e a gente foi mudando o foco por conta de que é a cadeia alimentar, a cadeia produtiva que mais cresce no país,
porque o café diminuiu, o cacau está se mantendo estável em termos de área de produção, e mesmo em termos de produtividade, e a hortaliça está crescendo. E a hortaliça hoje é produzida para atender ao mercado interno, que, como você comentou, é um mercado que cresceu muito, porque a população em São Tomé nos últimos anos cresceu muito. Ela mais do que dobrou nos últimos 10, 15 anos. E tende a seguir crescendo. São Tomé é um país de jovens. Diferente da nossa realidade no Brasil, da realidade europeia, as famílias aqui ainda são muito grandes. Os jovens ainda estão produzindo muitos filhos. Ou seja, é um país que segue crescendo e vai seguir crescendo num bom ritmo. E é preciso que a agricultura dê essa contribuição para gerar emprego, e aí o produto industrializado também gera emprego, gera renda. E a hortaliça, para nós, é onde a gente deveria pôr mais força e foco para converter realmente essa hortaliça para a produção biológica, porque isso tem um mote muito grande para a exportação. Alguns produtos podem ser da produção hortícola podem ser exportados, como é o cacau, o café, a baunilha e a pimenta, nesse mote de um mercado muito específico, porque São Tomé não tem condições de concorrer com seus produtos agrícolas no mercado comum desses produtos. O café de São Tomé não tem condição de concorrer, ele só consegue concorrer num mercado diferenciado. A mesma coisa o cacau, as outras culturas. Mas eu vejo que a agricultura aqui ela é relegada, e a agricultura deveria ser analisada e trabalhada, e o investimento na agricultura deveria ser feito com olhos também na industrialização. Eu acho que a principal oportunidade de industrializar o país, para além de outras que têm a ver com tecnologia, com tecnologias mais modernas, é a questão de processar os produtos produzidos aqui. Acha que na cosmovisão do futuro, vamos a dizer, de um futuro melhor das autoridades e da população, o peso do turismo sustentável está a ensombrecer essa outra parte que também tem essa potencialidade, a indústria de base e a agroindústria? Lhe agradeço a pergunta, porque me ajuda a lembrar de dizer o que eu tinha pensado, que assim, não se olha para a agricultura e para o seu potencial como se olha para o turismo. Só que hoje, e eu acho que talvez por algum tempo, então tem muita perspectiva, muito estudo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da própria União Europeia, estudos e perspectivas e editais para investir no turismo ecológico. Mas o turismo hoje rende muito menos para o país do que a agricultura, e eu acho que os dois devem caminhar juntos. E há um limite para o turismo. E o turismo exige, para ele chegar a um nível satisfatório, ele exige muito mais investimento em infraestrutura, que exige muito financiamento, do que a agricultura. O investimento na agricultura é menor em relação ao que ela pode gerar. Não é que tem que deixar uma e fazer só a outra, as duas devem andar juntas. Mas do meu ponto de vista, falta uma visão, um olhar mais generoso e mais esclarecido sobre o potencial da agricultura no país. E da pesca, porque a São Tomé é aquele discurso que vocês já devem ter escutado em outras entrevistas. São Tomé tem cerca de 1.000 quilômetros quadrados de área, de território terrestre, e 160 mil quilômetros quadrados, 160 vezes, né, de oceano. Então São Tomé na verdade a gente tem que olhar para São Tomé, e o oceano a gente ainda tem que olhar do ponto de vista tridimensional. Não é olhar a superfície em duas dimensões, é olhar a profundidade. Ou seja, há uma riqueza enorme em São Tomé que não chega em São Tomé. Ou seja, toda a pesca que é feita, o acordo com a União Europeia, e toda a pesca ilegal que é feita nas áreas de São Tomé, no território de São Tomé, isso não retorna ao país como deveria. Então, e aí a produção primária também, é peixe, é pescado, só que o pescado também a gente deveria pensar nos recursos marinhos também industrializados, processados. Quer dizer, hoje não é nem exportação, São Tomé nem vende o peixe. Quer dizer, ela faz um acordo e vem outros países pescar e vender o peixe.
Então há uma riqueza enorme que não beneficia de fato o país. O acordo com a União Europeia é um acordo interessante, mas ele diante do que São Tomé poderia estar ganhando, eu acho que o acordo é insuficiente. Não é comparável do ponto de vista dos cálculos grosseiros que a gente faz, porque não há informação. Não se sabe quanto peixe sai do território de São Tomé. A gente não tem essa informação, o governo não tem essa informação, a gente busca e não encontra. Mas tem que ser muito peixe, porque é uma área enorme. Então a gente faz estimativas. Então seria preciso pensar na produção primária do país, tanto dos recursos marinhos como da agricultura, processados, e aí a comercialização de produtos processados. E também o saber fazer, não é? Porque se houvesse um acompanhamento progressivo, poderia haver uma substituição de quem executa a pesca. Ou quem... Então, aí voltando à sua pergunta, que eu lhe agradeço pela pergunta, o potencial disso é muito grande e ninguém está trabalhando efetivamente nisso. E tem muito discurso, todo mundo defendendo o turismo. E até hoje ainda tem toda a oportunidade, toda reunião, discussão, workshop que eu participo, eu sempre questiono, mas de que tipo de turismo nós estamos falando? Porque nós da Oikos defendemos o turismo de base comunitária, é investir nas pessoas locais, que sejam aquelas que vão servir refeição, que vão oferecer alojamento, tudo de qualidade, que vão servir de guias para poder ver as baleias ou ver as tartarugas, ou servir de guia para subir, fazer as trilhas, né? Nos picos que nós temos, nos pontos turísticos que nós temos, ou seja, é investir na qualificação e na infraestrutura da população local e não isentar de impostos ou ceder território, terrenos, para que empresas grandes ou médias venham de fora investir e fazer um hotel ou abrir um restaurante. Sociabilizar o benefício também. Sim, porque é este turismo que vai gerar riqueza para a população local. Senão, os locais vão ser empregados desqualificados, recebendo mal de uma empresa estrangeira. Então também, mesmo dentro do turismo, tem muita discussão para se fazer ainda. E quais são o ponto de situação atual da produção agrícola? Já falou um bocadinho de quais são os principais produtos. Quais são os desafios para atingir esse objetivo? Falou do problema da desunião comunitária ou desse tipo de comunidades não, vamos dizer, não solidificadas, não é? Também apontou um bocadinho alguns problemas da própria administração pública, de falta talvez de um planejamento, de um diálogo, de uma planificação clara para onde se quer ir. Que outros problemas é que devem ser ultrapassados para que isto funcione? Eu tenho que dizer que a minha capacidade de responder as tuas perguntas, ela é muito limitada. As perguntas são bem maiores do que a minha capacidade de respondê-las. Então é sempre uma visão que eu sei que é limitada, porque eu conheço pouco a realidade de São Tomé. Esses quase 4 anos me dão a oportunidade de saber um pouco, mas tem muito que eu não sei. E também não conheço de todos os setores. Mas da pequenez da onde eu consigo ver, falta visão, falta planejamento estratégico e visão para perceber que tem que haver uma outra política para a questão da agricultura e para a questão da pesca. Essa que eu tentei explicar há pouco. E tem que se buscar recursos e parcerias de financiamento para financiar essa cadeia, para melhorar a capacidade de produção e para fazer a transformação, a industrialização. E aí acessar, aí construir mercados para esses produtos industrializados. Eu acho que falta visão, falta vontade política, falta planejamento estratégico. Do meu ponto de vista, a visão de quem governa é bastante limitada. Há um nível de corrupção, há um nível da onde eu consigo ver um descaso, o que acontece no Brasil, meu país, um descaso da elite com a população, com os investimentos que realmente podem gerar desenvolvimento real, distribuição de renda, distribuição de riqueza no país. Não há interesse nisso, mas também não há visão, a falta de capacidade de visão. E mesmo para o turismo, porque hoje as autoridades locais, ou quem dirige o país, a elite, fala do turismo porque tem muito estímulo externo.
dos financiadores todos, das agências, falando do potencial do turismo. Porque se nós analisarmos o que a elite, quem governa o país, e não estou falando do governo atual, estou falando mesmo de quem está no poder e que, mesmo que mude o governo anterior a esse governo, é absolutamente relapso. O que o governo, a maneira como o governo não mantém minimamente as estradas. Um dos lugares mais turísticos de São Tomé, da ilha de São Tomé, é o sul. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Tem muitas praias bonitas no sul. Tem passeio para fazer para ver baleia, para ver golfinho, para ver tartaruga. Tem o Ilhéu das Rolas, onde tem o marco da linha do Equador, né? A primeira vez que eu estive na linha do Equador foi no país Equador. E as pessoas, a gente faz um esforço enorme para poder estar lá. Aqui tem o Marco do Equador, que tem um apelo turístico, mas o estado em que o governo deixa esses pontos turísticos e as estradas de acesso e a falta de investimento em infraestrutura básica, por exemplo, de recolha do lixo, não é? Para no mínimo não espantar os turistas, de saneamento básico. Então, o governo não está preocupado com isso, porque não investe nisso. E não adianta dizer que não tem recurso, o governo não tem dinheiro. Tem, para manter um básico, tem sim. Então, não tem visão, não tem compromisso, e eu não sei, talvez não tenha interesse. E aí agora assume um discurso de que o turismo é muito importante porque tem recursos externos sendo oferecidos. A mesma coisa da conservação dos recursos marinhos. Nós lideramos aqui na ilha de São Tomé a criação das áreas marinhas protegidas. Nossa principal dificuldade foi com o governo, que nos travou, porque a pessoa que estava na posição, né, na direção das pescas, disse não, enquanto eu estiver aqui não vai criar áreas marinhas. Então, e qual era a razão de fundo para se recusar a algo que, em princípio, parece que era um óbvio? Compromisso do próprio governo, compromisso assumido nos acordos internacionais. Eu não sei te responder isso, porque realmente a razão de fato, a gente nunca conseguiu entender. Agora, nós estivemos há 2 anos no Príncipe, que já é uma reserva da biosfera, a ilha toda com diferentes graus de proteção, mas diferente. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os ilhéus e com as autoridades que impulsionaram a declaração da reserva. A ideia e a visão é nítida e clara e está muito bem organizada na mente dos dirigentes, mas a realidade às vezes choca com dificuldades. Nós entrevistamos pessoas que eram produtores biológicos de cacau, que estavam impossibilitados de vender, por exemplo, o seu produto, de escoá-lo. Até que ponto o tamanho da produção da ilha, estamos a falar de exportação, do arquipélago, seria razão suficiente para o inserir nos circuitos porque teria que sair de navio, não é? Sim. Até que forma, até que ponto seria viável esse escoamento? Porque esses são, quer dizer, custos de deslocação, de frete dos navios. Acha que seria Sim. possível? Me permite só, não quero esquecer essa pergunta também bastante interessante, mas só tentar terminar de responder a anterior, porque tentando ser mais sucinto, falta da elite que governa o país de fato, falta sensibilidade para ações ou investimentos que realmente vão gerar o desenvolvimento econômico da população e do país, falta interesse em distribuir e dividir a riqueza, descaso com a população local, população do país, falta um planejamento estratégico, então uma visão, para além da falta de interesse, falta visão sobre o que deveria ser e falta aquilo que também caberia ao Estado, ao governo, uma orquestração dos diferentes financiamentos que já existem no país, de toda essa cooperação internacional que atua em São Tomé, desse recurso, deveria haver uma orquestração, porque nós hoje temos diferentes fontes de financiamento e às vezes estamos fazendo a mesma coisa, ou se sobrepondo, ou cometendo o mesmo erro que já foi cometido antes. Então falta uma liderança,
Falta visão, falta interesse nesse desenvolvimento e falta uma liderança para poder colocar esse recurso a favor de um projeto estratégico, de um plano estratégico, de desenvolvimento de fato para o país. Tentando responder a tua pergunta, da onde eu consigo ver, com a minha pequenez de capacidade de leitura do país, o que mais atravanca é isso, do ponto de vista mais macro. Em relação à tua pergunta, eu acho que o exemplo do Príncipe é muito bom. O exemplo que você deu do Príncipe me ajuda a responder. Se esse cacau que não viabiliza o transporte, porque ele teria que sair de barco do Príncipe para vir para São Tomé, para se juntar com o cacau de São Tomé, para ir de barco para a Europa, que é para onde se vende o produto aqui de São Tomé. Se esse cacau fosse chocolate ao invés de cacau, e um chocolate de qualidade, só isso já teria viabilizado economicamente. Ou seja, a maneira como eu penso o investimento na agricultura no país e na pesca, se aquilo que é pescado no entorno da Ilha do Príncipe fosse processado, os restos do processamento seriam matéria-prima para alimentar outros animais, para adubação, e já viabiliza, porque hoje eles conseguem, com matéria-prima básica, sem nenhum tipo de beneficiamento ou processamento, já conseguem trazer coisas do Príncipe para cá, já viabiliza economicamente. Porque se seguem trazendo, é porque tem viabilidade econômica. Mas tem coisas como o cacau, que você mencionou, que não se viabilizam. Então teria que ter, no mínimo, para esse cacau do Príncipe, e o cacau casa muito bem com uma reserva da biosfera, com uma capacidade de produzir riqueza, conservando e recuperando os recursos naturais, porque o cacau tem que ser sombreado, ou seja, é um manejo agroflorestal. Nós, tecnicamente, temos defendido, nos espaços em que a gente pode participar, que o cacau de São Tomé pode melhorar muito a sua produtividade, se ele intensificar o seu componente agroflorestal. Ou seja, é preciso fazer poda, é preciso colocar novos elementos, árvores e outras espécies para diversificar, né? Mas se o cacau ficasse do jeito que está, ele já é um cacau extremamente ecológico. Tanto que São Tomé, o sistema de produção de cacau de São Tomé foi aprovado como um CIPAM, um sítio importante do patrimônio agrícola mundial, né? E o cacau que se produz aqui pode melhorar muito em produtividade. A gente não consegue dizer quanto, mas a gente estima que pelo menos 40%, talvez 50% pode aumentar conforme o manejo, conforme a região. Então, o cacau lá no Príncipe, eu acho que poderia receber investimentos. Estou usando o cacau, poderiam ser outras culturas. Investimento, é como o café. O café aqui pode produzir mais do que o dobro do que está produzindo. Só que tem que haver investimento, manejo, tem que haver renovação, tem que haver poda, tem que haver um sombreamento diferenciado, muita adubação orgânica, né? Então essas culturas lá no Príncipe, a primeira coisa era ver como melhorar a produtividade, que é possível. Depois é como processar, ou pelo menos fazer uma ou duas etapas do processamento. Se você não vai vender o chocolate embalado, pelo menos não venda o grão do cacau. Venda alguma coisa no meio do processo, para agregar valor, para viabilizar transporte. Porque o transporte em São Tomé, tanto o transporte interno, dos lugares onde eu já morei, já vivi, São Tomé é o local, é o país que tem o transporte mais caro, proporcionalmente mais caro. O transporte em São Tomé é mais caro que na cidade de Curitiba, é mais caro que na cidade de São Paulo. Entende? É mais caro do que em Santiago, no Chile. Porque, comparado com a renda da população, o que se paga aqui por transporte é um absurdo. Transporte interno. Na renda, o transporte aqui significa muito, é uma despesa muito importante para as famílias são-tomenses. E o transporte dos produtos que são comercializados de São Tomé também é um item muito caro, porque tem que sair daqui de navio. E a gente aqui, por ser um país pequeno, muito pequeno, não tem escala, quer dizer, nós não temos grande quantidade de nada.
Por isso que é preciso vender para um mercado diferenciado um produto já processado. Então eu acho que, tentando então, resumir a minha resposta à sua pergunta, eu acho extremamente viável economicamente. Só que é preciso trabalhar desde a cadeia de produção, né, sempre beneficiando a população local, essa cadeia do processamento. Agora, talvez no Príncipe, a possibilidade da agricultura competir com o turismo seja menor do que aquela que eu tentei descrever para você aqui em São Tomé, que eu acho que aqui a gente ainda tem um potencial muito grande não explorado, que é bem competitivo com o turismo. E com o turismo, talvez o turismo lá na frente, a médio prazo, longo prazo, vai gerar muito mais renda para o país do que geraria esse desenho que eu tentei te colocar da agricultura. Então, de repente, lá no Príncipe, o turismo tem uma, digamos, uma força muito maior do que aqui, porque também é uma ilha ainda menor e nós temos ainda uma área muito grande de parque, de reservas nas duas ilhas. Isso é muito interessante. Isso é uma característica que diferencia São Tomé. Claro que essas áreas de preservação estão sob pressão, por conta do crescimento da população, por conta da necessidade de novas áreas para plantar, por conta do corte de madeira, né, muitas vezes ilegal. Há uma pressão, o crescimento da população pressiona os recursos naturais. Mas ainda há uma área muito grande preservada. Então ainda há um potencial de turismo muito grande. Há muitas praias. Falando da produção, gostava também depois de falar dos recursos piscatórios e do projeto, falando da produção agrícola, pelo que tenho percebido, há em determinadas áreas que têm um nível de proteção inferior, porque já são áreas antropizadas do passado, antigas roças que agora muitos desses terrenos nas loteações ficaram baldios ou abandonados. Qual é, ou seja, a potencialidade de aplicação desse modelo de produção agrícola nesses espaços? Porque, claro, o Príncipe, a proporção de área florestal protegida ou muito protegida é muito maior que a que temos aqui na ilha de São Tomé. Sim, proporcionalmente maior, sim. Acredita que esse tipo de modelo não impactaria quer dizer, por muito ecológico que seja, não impactaria nas áreas de alta preservação? Será suficiente esse espaço? Sim, muito boa pergunta. Muito bom. Suas perguntas são muito boas. Esta agricultura da qual eu estou falando, que é a agroecologia e em especial a agrofloresta, é a agricultura mais produtiva do planeta. Já foram feitos vários estudos, mas muitos ainda precisam ser feitos. Mas uma agrofloresta ela é capaz de produzir 70 toneladas de alimentos ou produtos aproveitáveis que geram renda num hectare por ano. Não tem uma outra cultura que produza 70 toneladas. E aqui em São Tomé eu não duvidaria que é possível produzir mais ainda, porque aqui nós temos um solo absolutamente fértil, calor o ano todo e um regime de chuvas muito interessante. Então é possível que em São Tomé se consiga produzir nas agroflorestas mais de 70 toneladas por ano. Então fazer agrofloresta não significa perder produtividade, significa ganhar produtividade. E a agrofloresta produz inclusive madeira. Ou seja, a gente quando implanta uma agrofloresta já está plantando ali a madeira que vamos colher daí a 40 anos, vamos cortar daí a 40 anos. Então e mesmo a agroecologia mais básica, por exemplo, a produção agroecológica ou biológica de hortaliças, ela pode e deve ser mais produtiva do que a produção convencional, ela tem que ser mais produtiva, só que ela precisa de um tempo para conversão, ela precisa aqui em São Tomé talvez 3 anos sejam suficientes, 4 anos, depois ela passa a custar muito menos em termos de insumo, e produzir muito mais e de maneira diversificada, e um alimento que não está contaminando nada, nenhum recurso natural, e está gerando só saúde, não está contaminando ninguém. Então essa agricultura que a gente tem feito aí, com a ajuda das famílias agricultoras, quer dizer, na verdade nós estamos estimulando as famílias agricultoras que inclusive já fazem uma agricultura sustentável. Ela é muito viável economicamente, ela é mais rentável do que a agricultura que se faz hoje. Então
manejo que nós estamos propondo, e nós estamos propondo esse manejo com pilotos, com áreas que nós estamos trabalhando com as famílias agricultoras, porque não adianta falar, tem que mostrar. Os primeiros resultados já estão se mostrando muito interessantes. Então, o desenho que nós temos é de uma agricultura que gera ainda mais renda e gera mais diversidade de produção. E esta agricultura, dado a tipologia do solo, vamos a dizer, da área tropical, que parece muito exuberante, mas é muito frágil, quer dizer, garante o não esgotamento? Garante porque, na verdade, a agroecologia e a agrofloresta, ela só melhora a condição do solo. Ela nunca degrada o solo. É como, na verdade, a gente tem, na América Latina, usava bastante a expressão assim, nós na verdade estamos fazendo o que Deus, que a gente deveria ter aprendido, a agricultura de Deus. Nós simplesmente estamos imitando o que a natureza faz, só que nós estamos acelerando processos através de poda e através de uma introdução de espécies de forma artificial conforme o nosso interesse econômico. Mas o solo só melhora, porque só melhora a camada de matéria orgânica sobre o solo. Não há erosão, não se perde nada, não se revolve o solo, não fica... Então, na verdade, é uma agricultura que só melhora a condição dos recursos naturais. Qual diria que, agora mesmo, a penetração social das vossas iniciativas? Sobre, quer dizer, a porcentagem da população que vive da agricultura ou que dá subsistência ou para a produção do mercado, os vossos projetos em terra, digamos que estão a cobrir ou a tocar que porcentagem da população de São Tomé? É uma pergunta boa que não tem resposta, porque a gente não tem informação da população rural. Está sendo, ou foi feito, não sei, um censo, que a gente espera muito o resultado desse censo para poder ter e assim mesmo um censo com muitas dificuldades. Ele não vai ser uma informação muito segura, mas pelo menos uma informação mais atualizada. Então a gente não tem clareza da população total. Agora, o que eu posso dizer, repetir, é que o que nós fazemos é muito a título de piloto, experiência piloto. Nós trabalhamos em menos de 20 comunidades, trabalho efetivo, acompanhando famílias agricultoras na produção, no manejo, nós trabalhamos em menos de 20 comunidades rurais. São Tomé tem muito mais que isso, muito mais. O que nós fazemos é muito pequeno. É para mostrar assim, olha, este caminho funciona, este caminho produz mais, recupera os recursos, as famílias ganham mais, a gente distribui renda e a gente está protegendo as reservas. A gente recuperou com o componente arbóreo, a gente recuperou a área que estava se degradando. É para mostrar que funciona. Agora, está longe de ser algo que vai resolver o problema do país, né? A gente está mostrando caminhos que funcionam. A ocupação ou a busca de rendimento, que é uma das nossas conversas com outras pessoas, está sempre a questão do equilíbrio, ou a procura da justiça social, do equilíbrio, da viabilidade das unidades familiares como elemento que vai conduzir à preservação, porque a falta de condições é o que faz levar a pressão. Sim, é aí que vão cortar madeira para vender, vão cortar árvores para fazer carvão, vão derrubar a mata para poder plantar hortaliças, né? Quando poderiam estar ganhando mais com uma agrofloresta. O nosso desafio é transformar a população que está pressionando os recursos naturais numa população que vai defender os recursos naturais, que vai querer manter, que não vai deixar que se destruam os recursos. Isso não é fácil, mas esse é o nosso desafio e é isso que a gente acredita que está fazendo, com o trabalho que está fazendo. E sempre na perspectiva, você falou algo que é muito importante reforçar. O que move as pessoas é o econômico. O discurso ambiental é lindíssimo, é muito importante, mas nem aqueles governantes que têm consciência que a gente pode estar destruindo o planeta não estão mudando de atitude. Então, o que realmente mobiliza as famílias nas comunidades é o econômico. Então a gente tem que trabalhar, por isso que a proposta de agricultura que a gente traz é uma proposta de agricultura que eles têm que ganhar mais do que estão ganhando com o que fazem agora.
senão eles não se mantêm envolvidos. Podem até se envolver porque estamos chamando, porque o projeto paga isso ou aquilo, mas depois também que acabar o projeto morre. Então tem que ser, economicamente tem que ter um apelo grande, né? Então essa agricultura tem que gerar mais renda do que a que eles estão fazendo. A agricultura que a gente está propondo tem que gerar mais renda do que produzir carvão, senão eles vão continuar cortando madeira para produzir carvão. Então essas alternativas de renda, que no nosso caso é principalmente produção animal e produção vegetal, elas têm que ser lucrativas. É o mesmo que nós estamos fazendo com a produção de aves, de galinhas para postura e de suínos presos, porque há muito problema com suínos soltos. Então, e esse é o grande desafio. Ou mesmo quando a gente vai investir em negócios, as pessoas querem abrir um comércio na comunidade, ou uma padaria, ou querem uma máquina de costura. É muito difícil porque as pessoas não tiveram oportunidade de formação nenhuma. A única coisa que elas sabem fazer ou é a agricultura ou é a pesca. E nunca tiveram experiência de fazer a gestão do negócio. Então nós temos um desafio enorme, porque envolve inclusive um aprendizado que envolve a mudança de cultura. Não há a cultura da poupança, não há a cultura de guardar o dinheiro, fazer um fundo para quando a máquina precisar de manutenção. Ou seja, nós estamos lidando com várias dificuldades ou frentes ao mesmo tempo. Mas é nessa perspectiva de que economicamente o que a gente está propondo, apoiando, gere mais renda para a família, gere uma condição de vida melhor. Até que ponto, aqui, recentemente, há várias instituições, ou a universidade pública, a universidade privada, a ensino médio, até que ponto se tem procurado um diálogo para a qualificação e a formação destes agricultores, vamos a dizer, ou destas pessoas empreendedoras para um negócio viável dentro desse segmento vamos dizer, da agricultura industrial. Há essa ponte ou... Há esforços, o próprio governo, existe aqui, ó, se você olhar aquela placa ali, a placa da Reina. A Reina é uma incubadora de negócios e ela está dentro de uma direção do Ministério da Economia. A Reina é uma iniciativa que procura estimular. Existem algumas organizações aqui em São Tomé também que procuram trabalhar essa formação ou estímulo a negócios. Mas não é algo transversal, quer dizer, não é algo que a população tem acesso. Nós, nos nossos projetos, procuramos sempre trabalhar a formação, porque a agricultura, ser agricultor, ser pescador é ser um profissional. Isso é uma profissão, são profissões das mais importantes, inclusive. Então a gente trabalha um processo de formação informal, não é a formação escolar ou a formação clássica. Mas o que nós conseguimos fazer é absolutamente insuficiente e o que essas outras iniciativas fazem também é insuficiente, quer dizer, é algo estrutural no país, quer dizer, ter que fazer um investimento na educação do país, né? Nas oportunidades de educação. Há poucas oportunidades de profissionalização. Quer falar um bocadinho de outro esforço novo em relação às áreas piscatórias e ao trabalho com as comunidades piscatórias, porque nós temos notado, tanto no Príncipe, que tem vamos a dizer, uma plataforma submersa maior e que a pesca artesanal tem mais recursos, talvez, que esta ilha, que é menor, é maior a ilha, mas a plataforma é menor. No projeto de reservas já se inclui o mapeamento da parte circundante da ilha, das águas circunvizinhas, como espaços com algum tipo de proteção. Temos notado que há dificuldades ou há decréscimo dos recursos que se conseguem extrair do mar, bem seja pela exploração acordada acentuado. Qual é o ponto de situação e o projeto, em que direção, quais são os eixos fundamentais do projeto das pescas ou da área? É um projeto que procura estimular o São Tomé, o Estado são-tomense, a criar áreas de proteção para que essas áreas possam, os recursos marinhos possam se desenvolver aí e possa voltar a aumentar a oferta de peixe, ou seja,
são criatórios. Nós estamos querendo conservar áreas para que a gente possa nessas áreas ter o crescimento da produção de peixe, porque o decréscimo da pesca é acentuado. Em todas as comunidades a gente escuta a mesma coisa, inclusive com espécies que já não encontram mais e com as espécies que ainda conseguem pescar já com quantidades menores e tamanhos muito menores, né? Então o projeto tem essa perspectiva de tentar mostrar que é importante ter áreas preservadas para que sejam berçários criatórios. O projeto também tem recursos para tentar estimular alternativas de fonte de renda para essas famílias que estão mais próximas dessas áreas protegidas. O projeto procura estimular todo um conjunto de comitês de gestão dessas áreas marinhas protegidas, ou seja, uma articulação institucional, mas de cogestão, com participação da comunidade. Essas áreas nunca vão funcionar e serem preservadas se a comunidade não estiver convencida de que elas precisam ser preservadas. Então, um sistema de envolvimento real da comunidade protagônico e comitês com representantes do governo, da sociedade civil, dos diferentes setores, para ajudar a fazer a gestão com planos de gestão dessas áreas. O projeto também tem recurso para tentar estimular a criação de fundos de manutenção das áreas marinhas, desse trabalho com áreas marinhas protegidas. E é isto, é o processo de gestão, de articulação institucional, investimento em livelihoods, e o investimento também no governo, nos órgãos que fiscalizam, que vão garantir a fiscalização e a punição, quando for o caso, ou seja, e também investimento para poder cercar essas áreas. Nós havíamos mapeado 8 áreas em São Tomé e 8 áreas no Príncipe, mas em São Tomé o acordo com o governo foi de começar um piloto com 2 áreas. Então só foram criadas por enquanto 2 áreas em São Tomé. Mas o nosso projeto se percebe absolutamente insuficiente, é preciso somar esforços e ter algum tipo de orquestração que a gente gostaria que viesse do governo, com outros projetos ligados à conservação dos recursos marinhos, para que a gente conseguisse começar a ter resultado de recuperação da capacidade de pesca. Nós já temos um outro projeto aprovado, que é para poder desenvolver algum piloto, porque a pesca que destrói o fundo do mar, que destrói, que acaba com a capacidade de recuperação dos recursos marinhos, é a pesca de rede de cerco. E o nosso financiador do projeto de áreas marinhas protegidas nunca aceitou que nós investíssemos nem no anzol. Qualquer coisa que se invista, eles consideram como aumento do esforço de pesca. Mas nós conseguimos, com outra fonte, um projeto pequeno, mas para desenvolver um piloto, de como transformar um barco de pesca de rede de cerco num barco de uma pesca sustentável. Então nós vamos começar agora, mês que vem, a desenvolver esse projeto, que acho que nós inclusive estamos buscando outras. Nós já temos mais 2 projetos, 2 propostas que a gente fez, que se aprovadas vão fortalecer recursos para isso, que é para poder transformar essa pesca, que hoje é a grande destruidora dos recursos aqui na costa, inclusive são barcos que vão pescar lá no Príncipe, né? Vão destruir lá também, transformar essa pesca numa pesca sustentável, porque aí o oceano vai ter uma melhor capacidade de se recuperar e a gente vai... Agora, há algo que nós, nos nossos projetos, ainda não conseguimos chegar, e em algum momento teremos que chegar, ou alguém terá que chegar, que é a pesca industrial feita nas águas de São Tomé. Porque a gente sabe que tem muitos barcos que vêm fazer uma pesca depredatória, né? Os próprios pescadores relatam o que eles veem. Nós estamos investindo para aumentar a capacidade desses barcos, desses pescadores, de irem pescar mais longe da costa, sem precisar estar com a rede arrastando no fundo do mar, sem precisar estar com a parte final da rede com uma malha muito estreita. Mas para além desse investimento de transformar esses barcos numa pesca sustentável, é preciso também vigiar e fazer com que essa pesca industrial seja sustentável. Porque os pescadores reclamam, e a gente acaba concordando, parte do declínio da pesca aqui na costa tem a ver com a sobrepesca
fora da costa, quer dizer, no alto mar, no território de São Tomé, né? Então é preciso também atuar aí, mas nós não estamos conseguindo atuar aí. Quer dizer, isso é uma coisa para investimentos bem maiores do que a nossa capacidade de trabalho. Já estamos a falar de acordos extracomunitários. Sim, já estamos falando de acordo entre países e da capacidade de São Tomé de fiscalizar os barcos de pesca industrial e do interesse da União Europeia de realmente garantir que não seja depredatório e do interesse do Estado são-tomense em realmente querer fazer esse... Ou seja, aí nós estamos lidando com um nível de poder econômico e poder político que está muito longe da nossa capacidade de influência. E o tratamento, por exemplo, como é que se explica às comunidades pescatórias que vivem o seu ganha-pão é aquilo, mesmo que sejam conscientes de que há uma redução e que eles possam automaticamente chegar à conclusão de qual é a origem do problema, como é que se lhes explica que devem preservar determinadas áreas geográficas como criadouro e para a recuperação das pescas? Talvez isto tenha um bocadinho a ver com a resistência do governo, como um reflexo da resistência das comunidades. Como é que é esse... Então, a resistência do governo, neste momento nós temos uma atitude do governo que é o oposto do que nós tivemos durante 4 anos e meio. Ou seja, o atual diretor das pescas, o atual ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Sustentável, a ministra do Ambiente e as suas direções, as direções do Ministério do Ambiente, têm uma outra perspectiva e agora estão empurrando o tema das áreas marinhas protegidas. Por isso que nós acreditamos que, tanto que foram aprovadas as 6 áreas no Príncipe, 2 áreas aqui, e agora a gente só está aguardando a assinatura do decreto pelo presidente da República. Então agora eu acho que a gente acredita que esse tema vai andar muito mais rápido, né? E a gente inclusive está conseguindo até novos apoios da cooperação internacional para esse tema, porque parte da cooperação ficou esperando ver como é que o governo ia... Então essa resistência acho que está rompida e agora a gente acredita ter uma posição oposta, de apoio ao trabalho. Nas comunidades pescatórias, nós atuamos na primeira fase do nosso projeto em 26 comunidades. A gente encontrou resistência às áreas marinhas protegidas em 4 delas, que são justamente as 4 onde estão os barcos de pesca de rede de cerco. As outras comunidades são muito favoráveis à criação das áreas marinhas protegidas, inclusive cobram do governo e cobram das nossas organizações por que as áreas marinhas ainda não estão funcionando. Talvez... com um entendimento equivocado, achando que só a pesca de rede de cerco é que vai ser proibida. Porque as áreas, cada área marinha protegida, ela tem uma área de pesca proibida, só se pode pescar de anzol, né, de linha, as outras pescas todas são proibidas, e uma área maior, que faz parte da área marinha protegida, que tem algumas artes de pesca podem ser utilizadas. Para a maior parte dos pescadores artesanais que moram nas comunidades pescatórias, eles vão poder continuar pescando, né? Só ali no Ilhéu das Rolas, em volta do Ilhéu das Rolas, em volta do Ilhéu de Santana, é que só vai poder pescar de anzol, com um anzol, com uma linha. Então, essas comunidades, elas querem as áreas marinhas protegidas, nós não precisamos mais convencê-las ou sensibilizá-las. Claro que depois que começarem as proibições, vão ter ajustes, vão entender bem como funcionam, mas elas querem porque elas sabem que se for protegida uma área de berçário, eles vão ter mais peixe para pescar. Porque os peixes crescem ali e dali eles saem. Os pescadores, assim como os agricultores, as agricultoras, as palaiês, né, que são as mulheres que vendem o peixe, são pessoas muito inteligentes. Podem não ter tido oportunidades de estudo, podem não ter tido muitas oportunidades na vida, mas são pessoas muito inteligentes e conhecem, os pescadores conhecem do mar, os agricultores conhecem, né, da agricultura, da natureza. E a gente não encontra resistência significativa, quer dizer, a resistência que a gente tem, só que é uma resistência, são poucos barcos, poucos pescadores, mas são os que têm um poder econômico maior, porque eles pescam muito
e são muito importantes para o país, porque 50% do peixe que a gente come todo dia em São Tomé vem dessa pesca. A gente não sabe quanto, mas sabe que é bastante, pelo menos 40%. Então é uma pesca importante, por isso que nós precisamos transformá-la numa pesca sustentável. Não é questão agora de dizer que os pescadores de rede de cerco são os monstros, o demônio, e temos que destruí-los. Não, a gente tem que fazer com que a pesca que eles fazem deixe de destruir. Falou de várias questões, falou da questão deste tipo de produção, de maior valor agregado, formação, consciencialização. Na comercialização até antecipou um bocadinho o conceito, a ideia da certificação. Com a aprovação futura previsível da Reserva da Biosfera, acha que será uma cobertura idônea para agregar um valor, uma certificação a esse tipo de produtos que alavanquem ainda mais as potencialidades da produção agroindustrial ou agroecológica? Acha que é importante? Em que ponto estamos? Há muito que caminhar? Eu acho que se a ilha de São Tomé for considerada reserva da biosfera, isso vai reforçar muito tudo o que eu tenho tentado explicar de qual que é o caminho para que a gente possa ter um crescimento econômico mais justo, mais equilibrado no país. Agora, em relação à certificação, ou seja, ter a certificação ou ser reconhecida como biosfera, né, é muito importante, mas em relação à certificação disto, é preciso estruturar. Não há estrutura hoje. Nós temos, por exemplo, na produção agrícola, nós lá no Brasil e na América Latina, a gente tem trabalhado muito com a certificação participativa, que é um processo de certificação que envolve os próprios atores. Você cria tecido social a partir da certificação. E a gente tem aqui a certificação biológica com certificação participativa. Mas também é um piloto pequenininho, né? E fora isso, que a gente tem em São Tomé que funciona é a certificação biológica e, em alguns casos, certificação para o mercado justo, que são certificadoras de fora que vêm certificar. Aqui em São Tomé não tem essa estrutura e seria muito interessante que, para poder ter a certificação como uma reserva da biosfera, essa garantia que exige, esses processos de controle, monitoramento e certificação, seria interessante que nós conseguíssemos construir processos que dessem essa garantia de certificação aqui dentro do país, que não tivéssemos que contratar um agente externo. E eu sei que por parte da Unesco, por parte dessa proposta da Reserva da Biosfera, é justamente fortalecer as comunidades. Aí que eu digo que é importante então fortalecer esse pequeno piloto de certificação participativa, porque são as próprias comunidades, é como o que eu mencionei há pouco, se as comunidades não estiverem ajudando a vigiar as áreas marinhas protegidas, a fazerem o controle e o monitoramento, essas áreas não vão funcionar. Se dependerem só do governo, não vão funcionar. Então, é quem está ali vivendo, que tem interesse, é que tem que estar. Só que, claro, você tem que ter os mecanismos de controle. Primeiro o olhar entre pares, depois o olhar externo, né? Você vai criando camadas de monitoramento, de vigilância, de verificação, a partir de critérios estabelecidos, inclusive no diálogo com esses atores todos. Então, eu acredito que não é difícil, pela experiência que a gente tem lá no Brasil, construir processos de certificação participativa para aquilo que vai ser exigência como patrimônio, né, como biosfera. Mas precisa ser construído. Isso não existe hoje. É outra caminhada. E digo mais, quer dizer, uma certificação que dependa muito do governo, para mim não será confiável. Não sei se eu me explico. Perfeitamente. É preciso envolver a sociedade civil, organizada, processos, tecido social que consiga garantir um controle sobre quem está monitorando, né? Se realmente está acontecendo. Relativamente a essa questão da certificação, houve só um tema que não abordamos e que talvez seria importante, eu sei que não é a sua área de estudo, mas que se envolve um pouco, é a questão do artesanato.
que não se tem falado muito e cada vez mais também se evolui para a certificação do próprio artesanato, como uma das componentes da biosfera em relação ao tratamento das madeiras. Portanto, toda a matéria-prima que advém do conjunto do ambiente, o que é que acha que poderia ser feito em relação, porque eu não vejo muito essa tentativa de uma certificação artesanal dos métodos e das técnicas, e quando falo de artesanal falo no geral, não é? Para tentar perceber em que ponto de situação estamos. Sim, realmente nós não temos trabalhado diretamente com artesanato. A gente até apoiou 2 grupos de mulheres para o artesanato, que depois no final elas se tornaram costureiras, né? Então realmente não temos experiência, mas a leitura que eu faço, a minha esposa é bastante preocupada com o tema do artesanato de mulheres, né? E a manutenção da cultura através do artesanato e o artesanato para o dia a dia, quer dizer, para produtos do dia a dia. Dentro da minha casa está cheio de coisas de artesanato, mas a leitura que nós fazemos é que São Tomé, por conta, talvez também como reflexo daquilo que eu tentei colocar ao início, que não é assim, quando a gente tem dificuldade de chamar de comunidade, uma comunidade, quer dizer, não tem, o artesanato não é parte muito bem enraizada da cultura de São Tomé. Há muita coisa que as pessoas fazem, inclusive tem aqui a uma quadra daqui tem um dos locais mais visitados para comprar artesanato, os turistas visitam. Boa parte daquilo que fazem e vendem ali não é um artesanato legítimo de São Tomé. É algo que alguém viu, vamos fazer artesanato, e faz isso e vende como um artesanato daqui, que não é. Eu acho, e aí assim, para mim, o artesanato legítimo tem que ser resgatado, porque as pessoas faziam coisas manuais, cestos, né, esteiras, muitos produtos do dia a dia, eles não eram ligados inclusivamente com a atividade pescatória. Portanto, sim, a atividade da pesca, tem artesanato na pesca, tem artesanato na agricultura, né? Seja como utensílios ou como coisas para poder transportar os produtos. Ou seja, a primeira coisa seria sensibilizar quem estaria liderando esse processo de que é preciso valorizar e resgatar o artesanato real, legítimo, que se tem no interior, que se fazia. Agora a gente escuta, quando a gente pergunta do artesanato, a gente escuta o seguinte: o pouco que havia já não há mais, porque os velhos, ainda a semana retrasada eu tive a notícia de um senhorzinho, que eu criei amizade com ele, porque eu pedi para ele fazer cestos para nós, faleceu. E ninguém se tornou aprendiz dele, quer dizer, a técnica que ele usava, que era dele. Haviam outras pessoas que faziam artesanato com folhas de palmeira, lindíssimo, maravilhoso. E ele era único. Há outras pessoas que fazem artesanato com folha mas ele tinha o seu estilo próprio e ele não ensinou ninguém. Então também tem muito do que se perdeu, mas é preciso primeiro resgatar. Talvez aqui em São Tomé, o que eu queria dizer? Quando eu falo de turismo de base comunitária, um dos eixos que eu vejo como importantes no turismo de base comunitária é o artesanato. Quer dizer assim, é estimular as mulheres e os homens que ainda fazem artesanato para fazer com que esse artesanato seja valorizado e encontre um mercado, encontre canais de comercialização e que as pessoas possam perceber, nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Talvez em São Tomé, se a gente quiser fortalecer o artesanato, talvez a gente tenha que aceitar que isto que fazem aqui, esse percentual significativo de coisas que não são artesanato legítimo, se considere artesanato e se fortaleça isso, mas de uma forma menos artificial, quer dizer, que possa ir à base de quem faz e estimular essas pessoas. Então eu vejo que o artesanato está muito ligado ao turismo, porque não vejo o turismo, inclusive, de quem vem aqui. Acho muito difícil, do que eu conheci do artesanato de São Tomé, que a gente consiga viabilizar o artesanato para exportação, né? Eu acho que não tem, o artesanato não tem essa força de se tornar uma fonte de renda, mas é uma fonte de renda
para aqueles turistas que vêm visitar. Já é hoje, já se vende pelas ruas aí, se vende esse artesanato, mas eu acho que é preciso primeiro investir no artesanato. Nós não falamos, e foi bom que vocês não perguntaram, eu agradeço não terem perguntado, porque aquilo que a Fernanda comentou antes de vocês chegarem, o aspecto cultural é muito importante dentro dessa perspectiva da reserva da biosfera. Na verdade, esse mecanismo é muito interessante se São Tomé conseguir ser aprovada como uma reserva da biosfera, porque é uma abordagem muito consolidada já no mundo todo e bastante sistêmica, né? Na verdade, tudo está dentro dessa perspectiva. E numa lógica da onde eu consigo ver, do pouco que eu consigo conheci dessa abordagem, a partir do fortalecimento da população local. Isso é o que mais me encanta. Ou seja, é a partir daí de dentro, né, e de preservar isto, que entra o ambiente, entra outras coisas. E o aspecto econômico está dentro de beneficiar essa população, né, a população local, quem vive no país, né, quem está construindo o país. E a questão cultural é um eixo transversal, né? Eu acho que é como o turismo. Eu acho que há muita cultura em São Tomé que está invisível. Não sei se vocês têm conseguido trazer isso à tona. Eu comentei com a Fernanda do Tiloli, até tentei ligar para uma pessoa para ver se conseguia fazer com que vocês fossem conhecer ali um grupo jovens que fizeram um circuito turístico para apresentar o bairro, a história do bairro e o Tiloli, o grupo de Tiloli do bairro, né? Tiloli é uma encenação, conhecem, né? Sim, nós vimos ontem em um evento. Ah, assistiram? Sim, Que ótimo. De dança Isto. Então eu acho que São Tomé tem, no interior, tem aspectos culturais que não aparecem. Então se vocês puderem investigar mais, quer dizer, tentar forçar mais esse aspecto cultural, porque como reserva da biosfera, e dentro da reserva da biosfera, a valorização do cultural, desse aspecto, eu tenho certeza que vai chegar na valorização das comunidades, que é onde justamente que a gente quer que se veja fortalecido, né? Porque como eu já comentei com vocês, a elite e a classe dominante, quem governa o país, não conhece o país. Eu conheço melhor algumas coisas do interior do país do que a elite que está aqui, nasceu, cresceu aqui. É uma elite que está de costas para o interior do país, está de costas para as comunidades mais pobres, né? E eu sei que como reserva da biosfera isso vai ser valorizado.